Bom, pessoal, tudo bom? A gente vai dar início aqui ao evento de abertura do Constellation Challenge 2022. A gente vai esperar mais alguns minutinhos até todo mundo entrar. Enquanto isso, a gente vai deixar um vídeo aqui no fundo institucional sobre o Constellation Challenge. Primeiro, parabéns pelos grupos e parabéns para a Constellation de ter organizado um processo tão bacana, tão enriquecedor e tão importante para ajudar a empurrar o mercado de capitais brasileiro na direção boa. Eu sempre digo que o teste de se você gosta do que você está fazendo ou não é quando chega a sexta-feira, você já está torcendo para chegar a segunda para você voltar ao batente. Não que você não trabalhe no fim de semana, mas que você torce para o mercado abrir para você ver se as suas análises estão funcionando e o que mudou. A gente teve 351 grupos inscritos no Constellation Challenge. Desses grupos, 49 grupos foram escolhidos depois da análise setorial e a gente escolheu 20 semifinalistas. O vice-campeão da edição de 2021 é o Grupo ACE. Parabéns, pessoal! E o grande campeão da edição de 2021 do Constellation Challenge é o Grupo MCA Capital. Parabéns, pessoal! O trabalho estava excelente, muito bom. Bom, pessoal, então só para explicar rapidamente aqui como a gente vai dividir o evento, a gente vai fazer uma introdução rápida aqui, contando um pouco da Constellation e também alguns pontos específicos do Constellation Challenge, passar um pouco pelo cronograma. Isso vai ser bem breve e depois a gente já vai passar a bola para a turma da Ambev, que aí vai ter uma divisão como a Tatiana, que é a pessoa que está fazendo a intermediação aqui com a gente, do lado da Ambev, vai explicar para vocês. Mas então a gente vai começar aqui rapidamente por essa parte introdutória da Constellation. Então, assim, só passando um pouco da história da Constellation, a gente foi fundado em 98, ainda com o nome de UTOR, né? O Florian saiu do Pactual, o sócio Pactual, para ajudar na parte de gestão de renda variável do patrimônio de ex-sócios do Garantia. Em 2002, a gente surge oficialmente como Constellation, uma associação entre o Florian e o Jorge Paulo. A gente surgiu em 2002 com um AUM de 64 milhões de reais. Em 2007, a gente teve um milestone super importante para a nossa história, que foi a entrada do Lone Pine na nossa estrutura societária, né? O Lone Pine, um dos principais hedge funds americanos, em 2007. E a gente atingiu uma marca de aproximadamente 950 milhões de reais sob gestão. E desde então a gente foi crescendo, evoluindo. Em 2021, e atualmente, na verdade, a gente está com a marca de aproximadamente 12 bilhões de reais sobre gestão. Aqui, a gente acha legal passar essa parte da nossa estrutura societária, né? Aqui são os sócios da empresa Constellation, não são os nossos cotistas, não são os nossos investidores, os nossos fundos das nossas estratégias. Então, a gente tem 3 grupos principais. A gente tem os executivos, que são as pessoas que realmente tocam, têm a tomada de decisão, os responsáveis pelo dia a dia da empresa, que são o Florian e todos os outros sócios de todas as áreas. E além disso, a gente também tem o Lone Pine, como eu comentei para vocês, que é o hedge fund que investiu em 2007, e o Jorge Paulo, que está desde 2007, desde 2002, perdão, desde a fundação da Constellation junto ao Jorge Paulo, junto ao Florian. Aqui, um pouquinho assim de quem são as nossas pessoas, né? A gente tem aproximadamente 30 pessoas divididas em 4 principais áreas, que são o time de análise e investimento, trading, relações com investidores e a parte de operações. A gente se orgulha muito, assim, que a Constellation conseguiu fazer uma coisa que poucas assets e poucas empresas do mercado financeiro, de modo geral, conseguiram, que a gente tem um time com pessoas especiais, pessoas excelentes em todas as nossas áreas. A gente não tem pessoas boas só no nosso time de análise de investimento, a gente tem pessoas diferentes em todas as nossas 4 áreas, e isso é com certeza um ponto super importante. E também aqui abaixo a gente tem o nosso comitê de investimento,
que é o órgão responsável pela tomada de decisão da parte dos nossos fundos, da gestão dos recursos, que é formado pelo Florian, 3 sócios e também outros 2 analistas. Aqui, um dos pontos também que a gente acha que é super importante, né, da Constellation, que é o entrosamento que a gente tem entre os nossos sócios, entre as pessoas que trabalham juntas. A gente acha que esse é um ponto essencial, super importante, para você conseguir ser uma boa gestora. As pessoas têm que conseguir trabalhar bem juntos, né? A gente tem, em média, 10 anos, aproximadamente, em média, os nossos sócios trabalhando juntos. Isso é, com certeza absoluta, um ponto super importante para você conseguir montar um time alinhado para conseguir tocar a empresa e os fundos. Aqui um pouco do nosso retorno, né? Então, desde 2005, quando a gente lançou a nossa principal estratégia, o Long Only, a gente teve uma performance em dólar de 405% contra 87% do MSCI Brasil, né? Que é uma proxy do Ibov, vamos dizer assim, em dólar. E aqui, assim, né, só mostrando um pouco do nosso universo de cobertura, a gente, então, tem 350 empresas listadas, aproximadamente, né, no nosso universo, e a gente acompanha 100 com foco, com mais atenção, de perto, e a gente sempre busca 4 pontos importantes que sempre estão por trás do nosso processo de tomada de decisão, que são, primeiro, investir em empresas que estão em boas indústrias, com boas perspectivas de crescimento, empresas que tenham vantagens competitivas claras e estruturais, empresas que tenham um time de gestão, tenham pessoas especiais, culturas especiais, e, obviamente, por fim, empresas que tenham aspectos bem definidos, bem estabelecidos de ESG, que tem se tornado ainda mais nos últimos 5 anos um ponto de super importância, e não só porque é a coisa certa a se fazer, mas porque a gente, né, em toda a nossa cabeça, ESG é importante para também ajudar as empresas a ganharem dinheiro, a serem bem-sucedidas. Não é só porque é o certo a fazer, mas também porque é o que traz mais valor no longo prazo para as empresas, né? A gente quer investir em empresas que tenham pessoas muito boas, e pessoas boas não vão trabalhar em lugares que elas não se identifiquem, em lugares que que não respeitem o meio ambiente, não respeitem aspectos sociais. Então, enfim, a gente se preocupa muito com esse ponto, e acho que é um ponto que também a gente espera que esteja presente nas análises. Vamos lá, pessoal. Falando agora especificamente do Constellation Challenge. O Constellation Challenge é o maior desafio de Equity Research da América Latina. A gente já teve mais de 110 universidades do Brasil participando, mais de 25 universidades do exterior participando. E esse ano a gente alcançou a marca de mais de 5.000 alunos inscritos ao todo das 8 edições que a gente já fez do Constellation Challenge. É um desafio muito importante para a gente aqui dentro. Anualmente a gente dedica aproximadamente 230 horas para fazer dessa experiência a melhor experiência possível para vocês. Então, por conta de todo esse tamanho, o Constellation Challenge ele tem criado uma relevância no mercado financeiro brasileiro e tem tido cobertura midiática ano após ano, saindo aí, por exemplo, no Brasil Journal e no Valor. Como eu comentei, essa é a 8ª edição do Constellation Challenge. A gente começou lá em 2015 com o case de Lynx. Depois disso, a gente já olhou Raia Drogasil, Grupo Fleury, Ultrapar, Mercado Livre, Stone, e no ano passado, BTG Pactual. E o case que vocês vão analisar esse ano é a Bembev. No próximo slide, queria falar para vocês um pouco das recomendações que a gente gostaria que vocês prestassem atenção. Então, todo ano a gente tem o regulamento e as regras do desafio, e eles sempre seguem as mesmas diretrizes, mas de um ano para o outro deve mudar um pequeno detalhe. Então, é muito importante que antes de vocês começarem a fazer as análises especificamente, leiam as regras dos desafios para ver se teve alguma mudança. Outro lado muito importante é vocês acompanharem o critério de avaliação, para vocês entenderem o que vai ser cobrado de vocês, o que a gente espera que seja feito na análise, e ajuda a guiar um pouco o tipo de análise que vocês vão estar fazendo. Agora, um critério mais informativo, a gente tem tanto a plataforma Velho quanto a página no Facebook, que vocês deveriam acompanhar diariamente, né? Então, a plataforma Velho é uma das grandes inovações do Constellation Challenge esse ano, que a gente criou com muito orgulho para deixar essa interação com vocês uma experiência melhor e mais dinâmica, e lá é onde a gente está atualizando e colocando as principais novidades do desafio. Falando do processo de análise em si, como vocês sabem, como o Sérgio comentou, a gente é uma casa que gosta de ir muito a fundo nesse processo de análise, e a gente encoraja e incentiva que vocês façam o mesmo nesse desafio. Então, façam field research, façam pesquisa de campo para tentar ter insights fora da caixa. Como exemplo, no case do Mercado Livre,
os alunos foram atrás para testar o Mercado Pago, ver como era a experiência. E também, ano passado, no Kit BTG Pactual, os alunos fizeram uma série de reuniões com a AIS. Não mais importante, vocês devem explorar também a temática ESG, né? Como o Sérgio comentou, é um ponto que está ganhando cada vez mais relevância nos últimos anos, não só na sociedade como um todo, mas no processo de investimento, na tomada de decisão. Então, a gente espera que vocês vão atrás e explorem esse tema também no desafio. Retomando um pouco o cronograma, a gente tem a entrega da apresentação setorial marcada para o dia 19 de março, a entrega da apresentação final marcada para o dia 24 de março, e uma pequena mudança versus o cronograma que a gente tinha divulgado inicialmente é a separação da data da semifinal para a final. A semifinal ela permanece no mesmo dia que estava sendo marcado anteriormente, entre o dia 26 de março, mas o evento final ele foi postergado para a semana que vem, para a semana seguinte, por conta da disponibilidade da banca de jurados. Agora a gente vai passar a palavra para a Tatiane, para o time da Ambev. Relembrando vocês, esse evento agora a gente vai estar com o time da Ambev e eles vão passar por uma série de temas, mas a empresa que vocês devem analisar é a AB InBev. Por isso, na sessão de Q&A, a gente vai que vocês foquem as perguntas em Ambev agora, e na semana que vem a gente vai ter um evento, na semana dia 18 a gente vai ter um evento com a AB InBev, para vocês fazerem perguntas especificamente da AB InBev, então da operação internacional, etc. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao time do Constellation pela oportunidade de trazer a Ambev aqui e falar um pouquinho da nossa companhia. Como mencionado pelo Felipe, né, o desafio desse ano é sobre a ABI, mas a ABI é a nossa principal acionista. Ela detém aproximadamente 62%, e por isso que hoje nós vamos falar de Ambev. Tá? A apresentação já está aí na tela, pessoal? Bom, o que a gente tem para hoje? Né? Primeiro, a gente vai fazer uma apresentação institucional da companhia. Depois, eu trago aqui alguns convidados, o diretor de M&A, o diretor de controladoria e de People. E depois a gente tem o Q&A. Tá? Primeiro, vamos falar da Ambev. O que é a Ambev? A Ambev é a quarta maior empresa brasileira. É a maior cervejaria no mercado latino-americano. É a quarta maior cervejaria do mundo. E ela faz parte do grupo ABI, que é o estudo de caso de vocês, que é a maior cervejaria do mundo. É uma companhia, uma gigante, tá? E dito isso, nós estamos presentes em aproximadamente 18 países. No total, temos 32 cervejarias, isso falando de Ambev, tá? 2 maltarias, mais de 100 rótulos e centros de distribuição. E mais recentemente, para quem teve a oportunidade de ouvir o nosso call de resultados do terceiro trimestre de 2021, vocês podem ver um vídeo do nosso centro de distribuição urbano, algo super inovador, tá? Essas são algumas marcas que a gente tem, né, entre cervejas, sucos, refrigerantes, enfim, não tem ninguém que não conheça ou que não tenha bebido pelo menos algum produto nosso. E falando um pouquinho, né, conectando, né, com uma das nossas marcas principais aqui, que é a Corona. To help consumers disconnect and reconnect with their essential nature. For years, our iconic campaigns have delivered on this, transporting people to paradise. But in a cluttered world with endless choices and competing sources of attention, we face a new threat: irrelevance. That is why Corona is transforming into ABI's first utility brand. A brand determined to deliver value beyond product and ads, cultivating love through content and experience. We will entertain through stories around our passion points, leveraging a community of credible and influential creators. First, to curate their content for our own channels. Then to integrate Corona authentically into theirs. And finally, to create original content delivered at scale. In travel, we will offer life-changing experiences, inspired by those individuals living their best life outside. We will augment these with hospitality partnerships, helping consumers discover paradise. And lastly, we will strengthen these connections through immersive owned retail and exclusive merchandise lines.
we're on a mission, like Red Bull, who became the face of high energy, or Nike, who made us all to feel like athletes. Corona will move us to get outside and reconnect with our essential nature, becoming ABI's first true utility brand. Então, aqui, o que a gente fala sobre essa marca que se conecta tanto com o nosso consumidor, né? De como é que você se desconecta e busca algo para te levar num momento de prazer, de relaxamento, de se conectar com a natureza. E é como a marca deixa de ser apenas uma marca de cerveja e ela vai fazendo uma transição diferente aqui. Esse é um dos nossos objetivos desse ano. Tivemos outro muito grande, que foi o lançamento de Spaten, que é uma marca nova, mas assim, no Brasil. Mas é uma marca que está presente há muitos anos. E é o segundo maior lançamento da companhia. Para quem não teve oportunidade de ver, vai um vídeo aqui para vocês entenderem o tamanho dessa marca. Try to reach someone. I was your storyteller when you lifted off the ground. I was your mind propeller. Spaten, puro malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. Então, assim, pessoal, aqui trouxe apenas 2 vídeos para vocês entenderem um pouquinho das nossas marcas e o contexto delas. Mas a Ambev é muito mais do que isso, né? Existe uma preocupação desde a criação da Ambev com sustentabilidade, né? É algo que está inserido na nossa estratégia, né, de negócio. E ao longo dos anos e décadas, a gente vem estabelecendo metas bem ambiciosas. Mais recentemente, para o ano de 2022, toda a nossa diretoria tem uma meta de ESG, tamanha relevância, inclusive mencionada pelo Sérgio na abertura desse desafio de hoje. Então, assim, é uma preocupação constante que a gente tem nesses 6 pilares que estão aqui. Eu não vou passar por cada um deles, tem mais detalhes no nosso relatório de administração e nos nossos resultados, mas apenas para vocês terem uma ideia da importância e relevância de sustentabilidade no nosso negócio. Tá? E falando da nossa gente, né, desde 2020, né, a gente viveu uma história diferente com essa questão de pandemia, né? E a gente entende que é a nossa responsabilidade cuidar e ajudar a nossa gente, o nosso ecossistema, né, de empresas, parceiros e sociedade. Tá? E foi por isso que a Ambev atuou de forma ativa, tá? Não só na fabricação de álcool em gel, doação de água, parcerias com Fiocruz e por aí vai, né? Mas como também ajudando, né, o ecossistema a, de fato, ter uma fonte de receita e não sofrer tanto como foi o impacto da pandemia para todos nós. Tá? Mas a Ambev é muito mais do que isso. Né? Enquanto a Ambev faz tudo isso, ao mesmo tempo, né, não para de inovar. Tá? E eu aqui, né, posso compartilhar com vocês, eu esqueci, né, de me apresentar, eu sou Tatiana, eu trabalho na tesouraria em RI, tá? E eu percebo todos os dias, né, inovação como é presente no dia a dia. Como existe, de fato, um desconforto de trazer um melhor produto, a melhor eficiência para o nosso consumidor. Tá? E é por isso, né, que nessas 5 frentes que estão aqui, né, eu destaco assim, um portfólio mais saudável. Né? Para quem não teve oportunidade de experimentar, a gente teve aí Stella Gluten Free, Michelob Ultra, né? A gente teve Brahma, duplo malte, Brahma, com o maior aumento de força de marca entre cervejas, né, de mercado. A gente teve Corona com um desempenho espetacular na CAC, no Canadá, no Chile e na Argentina. Foram mais de 65 inovações no ano de 2021. Isso significa, pelo menos, em média, uma inovação por semana, seja de produto, seja de packing e por aí vai. Então, assim, é muito trabalho por trás. Beyond Beer, aqui a gente fala de um motor de crescimento, né, em mercados mais maduros, mercados que estão mais preparados para essa revolução, como o Canadá. Né? E aí, quando a gente fala, né, de D2C e BIS, estamos falando aqui necessariamente de Zé Delivery e BIS, né, que é o nosso app. O Zé Delivery, para vocês terem uma ideia, ele alcançou
300 cidades no Brasil e entregou mais de 61 milhões de pedidos. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver uma iniciativa recente, né, do Zé Delivery, que é o Sextor, né, que é basicamente, né, o consumidor ele troca tampinhas, né, ele vai juntando e acumulando tampinhas, e essas tampinhas virtuais ele pode ir num determinado bar e trocar por produtos, né, por cerveja, por aí vai. Então, assim, mostra já a conexão saindo do mundo, né, online para o mundo real. E isso é muito bacana, muito inovador, né? O BIS aqui, por exemplo, algo que a gente começou tem 2 anos, e estamos investindo com muita fortaleza nessa frente. Ele alcançou praticamente 85% dos nossos clientes pedindo e fazendo pedidos online. E em 2021 a gente iniciou uma parceria, né, com a BR Foods, não sei, enfim, se vocês ficaram a par disso, dentro do BIS como serviço. Então, assim, algo bem inovador. E quando a gente fala de resultados, né, e que vai ajudar um pouquinho aí no desafio de vocês para entender sobre a Ambev, né, a gente começou um ano de 2021 preocupados, né, com pandemia, com a questão dos estímulos, né, do governo que haviam sido reduzidos, né, com pressões diversas de inflação e preços de commodities, por aí vai. E a gente encerrou o ano, né, com volume crescendo, com receita líquida por hectolitro crescendo e com EBITDA consolidado ajustado crescendo. Então, isso é o que a gente, né, foi um ano difícil, né, do ponto de vista de ambiente macroeconômico, né, mas os resultados são impressionantes, né? E para 2022 em diante, a gente espera que receita líquida por hectolitro seja um grande drive, né, que o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, cresça em patamares entre 16% e 19%, tá, no Brasil. A gente espera que os custos de SG&A se normalizem e que o EBITDA consolidado, ajustado, cresça organicamente, tá? E para encerrar, antes de encerrar a parte institucional da Ambev, eu acho que vale uma última mensagem aqui para vocês. A gente acredita, né, que o nosso melhor ingrediente é a nossa gente, né? Gente boa, né? Muito do que foi mencionado pelo Sérgio aqui no início são os nossos valores, né? A gente acredita que gente boa, gente que gosta de desafio, gente que dorme e acorda querendo algo melhor, né, para o consumidor, para, assim, resolver as dores do nosso consumidor, dos nossos clientes, é que faz a diferença. E nós estamos aqui todos os dias trabalhando dia e noite com esse objetivo. Vou passar o último vídeo para vocês e depois eu passo a palavra aqui aos nossos convidados, que vão contar histórias sexys para vocês sobre a Ambev. If the only constant feature in life is change, Ambev is preparing for the future, and we're experiencing great transformations. We feel the people to understand their expectations, and we are walking new paths to build strong brands through our fans' head, mouth, and heart. So we gain more brand lovers, building true connections along the way. That's what we're here for, to do more than talk. While our actions are reasoning in our fans' minds, the diversity of our brands meets different tastes, sizes, and formats. If the only constant feature in life is change, Ambev. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora ao diretor de M&A, Thiago Levi.
Pessoal, só um minutinho que a gente está com uma questão na sala da Ambev aqui para tirar do mudo. Acho que agora vai. Agora foi tirado. Agora vai. Tiraram a gente do mudo aqui. Pô, tirou do castigo. Dá para ouvir? Dá. Ok. Então, boa tarde. Primeiro, obrigado. Meu nome é Thiago Levi, eu sou diretor de M&A aqui da Ambev. Então, queria primeiro agradecer a Constellation pelo convite, agradecer a Tati pela introdução. E eu vou falar um pouco do o que a gente tem feito aqui na área de M&A, né? E acho que a notícia, o principal ponto aqui é o seguinte, né? Acho que a companhia está passando por uma transformação enorme nos últimos anos, e a área de M&A ela não tá imune a essa transformação. Então, geralmente, quem pensa em Ambev pensa em M&A no passado, em compra de cervejaria e depois uma mudança de operação. E isso, de fato, entregou muito do nosso crescimento e muito da nossa eficiência. Então, a gente tinha um playbook que era você comprar outras cervejarias, botar o nosso playbook de operação, nosso supply, nosso comercial e por aí vai, né? Pegar geralmente uma margem mais baixa, entregar uma margem mais alta, gerar mais caixa, com esse caixa comprar outra, e por aí vai. Então, durante muito tempo, esse foi o modus operandi, né, do M&A. E agora, né, assim como a Ambev você vê que ela está olhando mais para o ecossistema, olhando mais para outros segmentos, o time de M&A não fica imune a essa mudança. E a gente tem olhado também outras coisas, mas a gente também tem mudado o nosso modo de operar como time de M&A. Então, se você olhar aqui desde, por exemplo, da compra da CND, né, que é a Cervejaria Nacional Dominicana, lá em 2010, 2011, até agora, em cervejaria a gente deve ter gastado, desde CND para cá, uns 3 bilhões de dólares em aquisições, né? E agora você olha para cá, para esse momento que a gente está, e você vê a gente fazendo aquisições de 300 mil dólares, né? Em stakes minoritários, em empresas de embalagem, empresas de tech, né? Por que esse movimento está acontecendo, né? E acho que é a parte mais interessante, né? Um parênteses aqui, hoje, acho que grande parte do que a gente tem olhado, o Jean gosta de falar em capabilities, mas a gente está olhando muito para tech, por exemplo. Acho que grande parte do nosso tempo aqui é gasto hoje com M&A de tech. Mas então, só voltando à história. Então, a gente tinha um time de M&A que no passado fazia basicamente, né, compra de cervejarias, troca de gestão, compra de controle, compra de 100%. A gente ficava operando para um modelo agora em que a gente tem olhado empresas que vão ser parceiras nossas, onde a gente vai colocar, a gente tem aí no último ano a gente comprou mais de 10 empresas, por exemplo, que a gente tem stakes que variam de 1% a 65%. Isso só no Brasil. Que são empresas que vão entregar produtos, capabilities. Eu gosto de dar esse exemplo que eu citei no começo, que é a empresa que chama GrowPack, que nós fizemos um investimento minoritário numa planta piloto de um plástico, de uma embalagem, um six-pack biodegradável, né? E ao invés de eu simplesmente dar o dinheiro como uma despesa, eu resolvi ficar sócio, né? E eu quero não somente que ele desenvolva um produto para mim, mas que ele continue desenvolvendo mais produtos, que eu não seja o único cliente dele.
Então, essa ideia de você ser parceiro, você fazer investimentos que acelerem, né, é o que, né, a criação da ZX em 2015 veio, e mais recentemente agora em 2019 a Zitec. Então, o que a gente tem? Né? A gente tem o nosso, você chama de Corporate Venture Capital, como você queira chamar, né? Em que a gente quer ser parceiro de grandes empreendedores, quer colaborar com o ecossistema e junto bater as nossas metas, sejam as nossas metas de sustentabilidade para 2025, as nossas metas de top line, as nossas metas de rentabilidade. Acho que tem um grande desafio aqui, que é você sair de um M&A de vou só comprar empresas e tirar a gestão e colocar a minha e tocar, para aprender a ser sócio, né? Acho que isso o Constellation sabe fazer muito bem. Então, é um aprendizado constante, você saber ser sócio, você saber participar via conselho, você deixar o empreendedor tocar o negócio, afinal de contas foi ele que desenvolveu, foi ele que criou, foi ele que teve a ideia. Então, saber deixar, saber, né, onde que eu tenho que interferir, onde eu não tenho que interferir. É claro que quando você varia de participações de 1% a 65%, tem empresas que você fala mais, empresas que você está totalmente no banco do carona. Mas eu acho que o desafio para frente é como que a gente vai fazer esse ecossistema continuar a crescer, como que a gente vai continuar colaborando, né? E o que são, né, as nossas principais teses aqui hoje em dia? Eu ainda vou continuar olhando bebida, claro. Ainda é o que, né, o que a gente sabe operar, é o que paga a conta. Mas eu não vou continuar olhando bebida sem saber o que o meu consumidor está querendo beber, né? E eu não vou comprar capability sem saber o que capability que o dono do bar precisa, que são os dois pilares hoje do M&A. Então, M&A consumer-centric e M&A customer-centric. Então, um exemplo super bacana também, né? Bom, o Growpack é um exemplo de sustentabilidade / consumer. O consumidor quer uma embalagem biodegradável em 6 meses, que realmente não vai impactar o meio ambiente, né? E o dono do bar? O dono do bar quer economizar na conta de luz, por exemplo. Por isso, nós fizemos um investimento minoritário também na Lemon Energia, que é uma empresa que ajuda o pequeno comércio, né, a baratear a sua conta de luz, né? Então, acho que se você for olhar teses em que eu, de alguma forma, melhoro a vida do nosso cliente, e aí eu estou falando bastante de Zitec, né, que é o nosso braço de tech, né, de inovação. Estou falando bastante também de Ambev Tech, que veio junto com a antiga HBC, que nós compramos, e sustentabilidade. Como é que eu vou, com essas bandeiras, melhorar a vida do meu cliente? E do lado do consumidor, né, eu vou ver o que o consumidor quer. O consumidor quer bebida em lata, coquetel pronto. O consumidor quer bebida com baixa caloria. Ele quer bebidas funcionais, não alcoólicas, sei lá. Então, é isso que a gente vai atrás. Mas eu vou atrás com parceiros, eu vou atrás com empreendedores que já estão, né, um pouco mais na frente da curva do que nós. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a grande transformação que está acontecendo na Ambev, ela vem de cima, né, vem do board, da ABI, dos nossos, da presidência, das vice-presidentes, e ela se espalha pelo ecossistema inteiro. Então, eu gosto de falar que a gente ficava, né, olhando assim, só para cerveja, agora a gente está olhando para tudo, né? Se tiver, de certa forma, alguma funcionalidade, algum benefício para o ecossistema, para o consumidor, para o nosso cliente final, a gente vai olhar e vai ver se tem, né, se a conta fecha, claro, e se eu consigo viabilizar o projeto para o ecossistema. Eu acho que é isso da minha parte, Tati. Eu não sei se estourei o tempo, sobrou tempo, mas, de novo, obrigado aí pela oportunidade. Tá ótimo, Levi. Obrigada aí pela sua participação. Vamos falar um pouquinho, Paoli, você? Vamos, dá um segundo aí. Conta para a gente a sua experiência milenar de Ambev.
Pô, milenário eu senti um etarismo, não pode mais isso aí, tá? Só um comentário que eu não fiz, né? Eu tô há 6 anos na Ambev. Porque quando você fala que está há 6 anos na Ambev, é como se você tivesse chegado ontem aqui, né? O Paulo ele vai contar a história dele, que é um pouquinho mais longa que a minha. Eu entrei, fiquei na tesouraria 2 anos, depois eu como RI 2 anos e pouquinho, e agora no M&A já há 1 ano e meio, mais ou menos. E o Paulo está aqui na Ambev há uns 60 anos, né? Um pouco mais que eu. É isso aí, galera. Tudo bem? Aí, boa tarde, turma. Eu estou só passando a apresentação para a Tati, aqui, para ela colocar que eu não estou logado, mas assim, já vi vantagem aí com o Mercado Livre, né? O cara foi ver lá o armazém, sei lá o que ele foi ver do Mercado Pago. Vocês vão no bar experimentar uma Spaten, vão experimentar uma Stella e lançamento. Olha que maravilha, já o trabalho de campo já vai ser bem melhor. A diligência de vocês vai ser bacana. Vai ser um negócio mais bacana, mas eu acho que é importante também, né? Se vocês forem fazer trabalho em campo, pesquisar bastante aí sobre o BIS, tentar achar pontos de vendas aí, nossos clientes que usam essa plataforma que a gente está criando para transformar aí o atendimento, melhorar o NPS e tudo mais, para pegar a sensação deles mesmo, se isso está funcionando ou não, porque, como a Tati colocou, muito da nossa estratégia agora é a gente Ambev como plataforma, né? Se vocês olharem o último release que a gente tem divulgado aí no mercado, vocês vão ver que tem lá um flywheel com tudo que a gente fala sobre plataforma e tudo mais. Então, acho que é importante vocês olharem isso daí. Espera aí que eu estou com a dificuldade. Eu sou meio antigo aqui, então você sabe que o pessoal mais antigo aí, o computador não vai, né? O login do Paulo aqui ainda é e-mail da Brahma, gente, por isso. Tá meio perdido aqui para achar. É uma desgraça isso aqui. Peraí. Bom, beleza, vamos lá. Eu vou falar aqui no Google mesmo, que se der apresentar, não preciso de apresentação, turma. Eu estou há 15 anos na companhia, eu fiz 15 anos semana passada, né? Eu vou falar um pouco aqui da minha experiência, não como para me gabar, né? Mas mais para a gente passar a percepção para vocês aí, que aqui na Ambev também a gente tem uma carreira bacana e tem aí possibilidade de crescimento e escolher alguns desafios, né? Eu entrei lá atrás, eu vim de Big Four, né? Então, era auditor, sem aquele cara chato que fica fazendo pergunta. Não sei se eu deixei de ser chato, mas enfim. Eu era auditor antigamente lá. Entrei aqui na Ambev em 2007 com o desafio de implementar SOX, né? Enfim, quem está na área aí conhece legislação de controle interno e tudo mais, certificação, quando teve aqueles escândalos da Enron e tudo mais. Eu ficava locado lá no prédio da Moca, antigo, não sei se vocês lembram da fábrica que a gente tem ali, né? Tinha, que a gente vendeu. Eu entrei lá, depois a gente vendeu o prédio. Cara, pelo menos fez alguma coisa. E aí, depois de 1 ano e meio, eu fui para a Supply, né? Eu fui ser financeiro de Supply. Fiquei aqui na Regional São Paulo, que era a maior regional à época, e aí eu fui, de fato, conhecer a vida como ela é, né? Entrei aqui no escritório e tal, fui lá no chão de fábrica, inventário, entrada de nota, faturamento, coisa que ninguém queria fazer, eu me dispus lá a fazer para aprender, né? Naquela época a gente estava centralizando toda a entrada de notas no CSC, uma confusão danada, aprendi bastante. Ato contínuo, né? Fui para o nosso centro de serviços compartilhados, aí eu fui ser responsável pela consolidação de balanço e preparo das informações para SEC e CVM, que é muitas das informações que vocês provavelmente vão utilizar aí, né? Então, óbvio que a controladoria aqui, que foi a posição que eu passei depois, ela revisa tudo, mas ali eu fazia toda a consolidação do resultado da Ambev. E o resultado da Ambev, né, quando vocês olharem lá, ele tem Canadá, República Dominicana, ele não é só a Ambev aqui no Brasil, são vários países que a gente consolida tudo. A gente consegue fazer isso até hoje, no 3º dia útil, a gente tem um consolidado, que é uma coisa bastante veloz, assim, né? A gente já tem informação aí para o Jean dar uma olhada, né? Para ter um primeiro cheiro aí para o CEO dar uma olhada, para ter um primeiro cheiro do resultado. Depois disso, eu vim aqui, voltei para o Headquarters, isso já era 2016, 2011, olha só, tá vendo? Tá me confundindo. Eu vim ser controller,
aí a posição de controller mesmo aqui da Ambev Brasil, toda a parte mais estratégica, né, de contabilidade, aplicação de normas e tal. O pessoal tende a achar isso chato. No final, assim, contabilidade é uma ferramenta, mas não é uma matemática exata. Contabilidade é uma ciência humana, pessoal. Você tem várias maneiras de interpretar o que está ali na contabilidade. É lógico que não dá para você fazer uma coisa escabrosa, mas ela não é tão preto no branco assim. Depois, eu fui trabalhar com impostos, aí eu virei diretor, fiquei com impostos diretos durante 2 anos. Cansei dessa vida, né, de controle, CSC, imposto, falei, queria alguma coisa diferente, eu fui para vendas, né? Eu fui para vendas, é lógico que ainda fui ser financeiro de vendas, mas fui ser meio que controller business partner aqui da BU Brasil, e aí lá atrás que a gente começou toda essa parte de fintech e tudo mais. Eu comecei com esse projeto lá, eu posso dizer que eu sou co-founder da fintech aqui da Ambev. Lá atrás a gente começou a usar algoritmo para dar crédito. Então, quando a gente teve a pandemia agora, que foi um exemplo que a Tati comentou, eu estava lá, a gente já tinha esse algoritmo que ele funcionava no nível de ponto de venda, né? O pessoal falou, não, ferrou, cara, vai estourar a inadimplência, vamos ter problema de crédito, vamos ter que pagar os fornecedores aqui da Ambev, né? Porque o que acontece? A gente tem um prazo de pagamento maior e recebe na rota ou recebe dos nossos clientes num prazo menor. A hora que esse trem, né, ou que esse navio ele desacelera, você para de receber aquilo à vista, mas a conta do fornecedor fica 90 dias lá. Então, tinha uma grande preocupação da tesouraria de você não criar um buraco de caixa. Todas as empresas indo no mercado, buscando empréstimo ponte ali por causa do Covid, aquele negócio de desespero, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu, cara, o que eu falei para a turma? Eu falei, não, a gente não tem que diminuir, a gente tem que aumentar o crédito, os caras vão falir. O pessoal lá da ABI, que está um pouco mais preocupado, achei que ia me jogar da janela, assim, por causa do endividamento e tudo mais. Mas, no final, com tecnologia, a gente consegue, obviamente que não é uma solução para todos, né? A gente conseguiu ajudar muitos pontos de vendas, a gente parcelou os boletos dele, a gente deu crédito, não sei o quê, alguns milhões de reais aí, bastante um dinheirinho significativo. Lógico que para aqueles com muito risco a gente diminuiu. Final dessa equação, o que aconteceu? A gente teve menos perda no ano da pandemia do que a gente teve antes. Aí, não sei se é por causa da tecnologia ou se porque a turma ficou grata e deu um calote lá nos concorrentes. Aí, isso aí não me interessa. O que interessa é que a gente teve menos perda. Então, só puxei esse gancho aqui para falar como que você aqui, a gente hoje, assim, a tecnologia permeia a organização, né? Não é uma coisa que tá só na área de negócio, a gente aqui como financeiro está olhando isso e está dentro também. Então, foi esse o gancho que eu usei aqui. Aí depois, turma, o que eu fui fazer? Né? Eu fiquei, acho que 2 anos lá como financeiro em vendas. Aí eu fui para estratégia e FP&A, e aí respondendo para o presidente aqui do Brasil, direto. Isso aqui já foi um ano atrás. Foi aí que a gente iniciou, né? E aí eu fico bastante feliz assim, de ter feito parte desse movimento. Agora que eu fiz parte, não fui eu que fiz o movimento, obviamente, de a gente começar a olhar todas as oportunidades que surgiram na pandemia, né? Então, o consumo está mudando, os bares fecharam, aumentou pra caramba, o Zé Delivery, ele era um negocinho assim, começou assim, a aumentar exponencialmente, e a gente começou a pegar esses insights, falar, cara, a gente tem uma oportunidade agora para mudar, e aí que a gente começou a muito falar em plataforma, e falar, a gente não pode, né, como companhia, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem uma oportunidade, a gente tem um risco, né? Se a gente não faz esse movimento, alguém vai fazer no nosso lugar. E aí, se alguém ganhar o consumidor, né, do ponto de vista de ganhar o contato do consumidor, ninguém é dono do consumidor, você vai ficar sempre com esse intermediário. Então, a gente fez esse movimento graças ao planejamento que a gente fez lá atrás, como a gente reagiu à pandemia de uma maneira muito rápida, né, e aproveitou todas essas oportunidades. Foi, assim, um ano memorável no final, assim, né, 2020, 2021, para a gente foi, assim, realmente uma virada de mesa, assim, uma inflexão, da gente ficar com puto orgulho, foi muito bacana. E aí, como eu acho que eu fiz muita maluquice lá, um negócio lá de estratégia e tal, o pessoal me mandou de volta aqui para a controladoria agora, esse ano. Então, a partir desse ano, eu tô como controller da Ambev SA, né? Então, controller e tax, toda essa parte de imposto, fechamento e tudo é responsabilidade minha, mas não só do Brasil, não só da zona, da companhia como um todo. E aí, né,
companhia são todas as informações que a gente põe na CVM, na SEC, que depois o Ioca, que é o nosso RI, ele usa para preparar o press release e tudo mais. Então, essa é a minha história aqui na companhia, pessoal. Eu queria falar porque eu acho que é sempre bacana, né, do pessoal entender que dá para fazer uma carreira super bacana aqui na Ambev, mudando bem assim o que você faz. É lógico que a gente tem risco, né, em fazer isso. Você pode se dar mal, mas, né, pode ir para um lugar que você não consegue, mas aí faz parte. Aquele frio na barriga que você vai e se der mal, se deu. Você toma o risco e vai. Cada um decide. Então, era isso um pouco da minha história aqui, né? O que eu queria dizer aqui também, assim, que em 15 anos de companhia, eu consigo ver as coisas claramente como um filme, assim, né? O que o Levi aqui, não sócio que comentou, cara, da gente mudar a fórmula de crescimento da companhia que a gente tinha, isso principalmente nesses últimos anos, mudar a cultura da companhia, né? Então, a gente era uma cultura muito quase que militar, assim, né? E não é certo nem errado. A gente não pode menosprezar o legado que nos trouxe até aqui como Ambev, que no final acabou potencializando a criação da IB Ambev, esse colosso que a gente tem. Mas a gente era uma companhia muito focada em eficiência, né? E muito focada em execução. Isso é super bom, né? Quando você está crescendo, tem um monte de pangaré aí no mercado e tal, que você tem espaço para ir crescendo via aquisição. Porque você replica a fórmula, que o Levi brilhantemente falou aqui, só que quando você chega no patamar que a gente está aqui, que assim, a gente não tem mais espaço para M&A, né? Vamos falar a verdade, seja aqui ou no exterior, claro que espaço sempre tem, mas você não vai dobrar o tamanho da companhia fazendo M&A, a gente já está muito grande, não tem como. E aí a gente precisa crescer de outra maneira. E a gente mudou, do jeito que a gente faz as coisas, está mudando, e a cultura precisa mudar, né? Junto. E não é aquele papo assim de, que legal, vamos lá, abraçar a árvore, a cultura está mudando, não sei o que e tal. Realmente, né, a gente sente aqui da liderança um sentimento genuíno de mudar e de acreditar na mudança. Quer dizer, a gente ter uma empresa mais diversa significa a gente ter mais pontos de opinião. A gente ter uma empresa que, ao mesmo tempo que a gente não quer perder a nossa disciplina financeira, mas a gente tem que, talvez, ter um limite de tolerância um pouquinho maior, né, das coisas, para as pessoas poderem tentar e errar. E você tentar e errar, você vai criar, eventualmente, algum, entre aspas, prejuízo para a companhia. Não é prejuízo, aquilo lá é investimento. Você está investindo, você investe 10 vezes, uma que se acerta, que nem o Zé Delivery, ele pagou aquilo lá by far. Então, a gente vem mudando muito, né, o que a gente vem fazendo. Vem mudando muito, vem mudando, assim, de uma velocidade incrível. Eu sou suspeito para falar, né? O pessoal fala que eu estou há 60 anos aqui. Eu gosto muito da companhia e acho aqui um lugar excelente para trabalhar. Então, pronto, já fiz um merchan aqui da Ambev, né? Então, para todo mundo, vou fazer esse caveato aqui, cara. Vou falar um pouco agora da controladoria e de impostos, né? Então, assim, vamos passar, assim, quem que é o principal acionista da Ambev, né? Não sei se vocês sabem quem que é o principal acionista da Ambev. Aqui o pessoal não pode falar, então eu vou falar eu comigo mesmo, né? Então, o pessoal fala assim, não, é o Lehman, cara, é lógico que é o Lehman, não sei o que e tal. Pode ser, não sei. Se vocês olharem no relatório financeiro da Ambev, tem uma peça ali que chama DVA, né? Que é a destinação do valor agregado. Isso aí em 2020, né, eu estou com o dado de 2020 aqui, que não deu tempo de colocar o 21, eu peguei uma apresentação que eu tinha feito já, desculpa. Mas deve seguir mais ou menos a mesma organização. A Ambev, e eu peguei aqui a controladora, que é a empresa no Brasil, para falar um pouco mais da gente. Não é exatamente a mesma coisa, mas para vocês terem um termo de referência. Ela gerou 33 bilhões de reais de valor adicionado, quer dizer, ela gerou valor para a sociedade. Aí ela pagou 2 bilhões de reais em salários, né, para as pessoas, vamos dizer assim. Eu também não posso ficar falando isso aqui muito tempo, depois o pessoal fica bravo, fala, pô, tem que aumentar o salário e tal. Pagou capital de terceiro, né? Então, o que é capital de terceiro? Quando você tem alguma dívida, alguma coisa, 2,8 bilhões. Capital próprio, aí são os sócios, 11 bilhões. Fala assim, pô, beleza. Agora, quanto que pagou de imposto? 17 bilhões, pessoal. 51% do valor gerado da Ambev foi para o governo, né? E não tem nada de errado nisso. Não tem, enfim, todas as companhias elas têm que pagar o seu fair share de taxas.
a gente está aí na sociedade também, o ESG também, ele permeia Texas, ele tem, né, a gente não pode ter um ambiente injusto, tributariamente falando. Agora, fala, Tati, não, que ela mandou uma mensagem aqui, você está me confundindo, Tati. Não, estou respondendo ao Porlan aqui no chat. Ele achou que ia ter uma apresentação. Ah, não, eu estou falando aqui no Gogó mesmo, Porlan, desculpa, cara. Vamos lá, então, a gente tem também que pagar o fair share de Texas, mas é óbvio que o Texas, né, imposto aqui no Brasil, que é um país que tem uma carga tributária alta, é uma vantagem, se você tratar isso direito, dentro da regra sempre, se você não tomar cuidado, você paga 3 vezes a mais de imposto. Tomar cuidado, o que é? Ah, mas você tem uma empresa que é uma distribuidora e não é uma fábrica. Se você começa a distribuir da empresa que é a fábrica, não sei o quê. Então, você tem que tomar super cuidado com a sua estrutura societária, tem que tomar super cuidado com a sua estrutura societária no exterior, tá? Então, todas essas estruturação de cisão, corporação, não sei o quê, quando a gente precisa, eu faço isso aqui junto com o meu time, para atingir um ponto de eficiência ótimo de imposto. Outro exemplo aqui que me vem à mente, né? A gente vem falando muito na Ambev aqui, se vocês olharem a comunicação do CFO e tudo mais, a gente vem mudando o nosso pensamento para a questão de VA, de índices de retorno, né? A gente olhou durante muito tempo o EBITDA como um proxy de geração de caixa, só que isso ele funciona bem, de novo, para a fórmula que a gente tinha antiga. Agora a gente começa a ter uma fórmula de crescimento que é muito mais... onde a alocação de recursos, vamos colocar assim, é muito mais crucial, porque a gente não está só no mercado de cerveja, vamos dizer assim, você está indo para o mercado de distribuição, plataforma, isso tem retornos diferentes, é um animal diferente, né? E você querer comparar a EBITDA de tudo, você vai estar comparando maçã com banana. Então, a gente começa a olhar ROIC, EVA, isso é uma coisa que a companhia está caminhando para essa direção. Quando a gente olha, por exemplo, o ROIC do Brasil aqui, a gente teve uma discussão que vocês acompanharam de reforma tributária, ele poderia ter um impacto significativo, dependendo do que saísse da reforma tributária. Então, a ação da companhia ela até deu uma balançada ali quando estava tendo aquelas discussões. Então, é importante para a gente, também, né, como dono aí do tributário, a gente está nessas discussões. Então, faz parte do meu papel também, junto com a área de relações corporativas, a gente ser propositivo, né, para alterações de legislação e tudo mais, a gente conseguir dialogar com as pessoas, para quando a gente fizer uma reforma, né, não é uma questão de olhar um umbigo da Ambev, mas é uma questão de fazer uma coisa equilibrada, que não prejudique, por exemplo, de sobremaneira, o investimento, que não prejudique sobremaneira o investimento em novas empresas de startup, porque é muito mais fácil para o governo, às vezes, taxar isso do que você taxar uma base mais ampla. Só que isso, a longo prazo, é nocivo. Você vai, cara, contra a geração de emprego, contra o investimento no país. Então, a gente tem que falar isso, né? Não é aqui a gente, como Ambev, só querendo se defender, mas, assim, a gente tem um ponto de vista e a gente trabalha nisso, vai trabalhar cada vez mais para a gente ter um sistema mais justo para o país. Então, esse é um pouco aqui de Texas, né? Também tomo conta, aí, vamos dizer assim, da parte de controladoria. A minha raiz é como controller aqui. Então, toda a parte de processo, agora a gente vai trocar o SAP, né? Se trocar o SAP numa empresa do tamanho da Ambev, assim, é uma dor de cabeça enorme. Mas é um negócio que vai trazer valor para a gente a longo prazo. Então, estou envolvido em todas essas coisas também, em como a gente faz essa troca de sistema sem, né, parar o faturamento. Como para o faturamento um dia da Ambev é um prejuízo enorme. Né? Como que a gente vai fazer isso, de fato, adicionando valor e simplificando as coisas que a gente tem aqui dentro? Como que a gente vai fazer esse novo sistema, que apesar, de novo, ele ser um pouco unsexy, o SAP, as plataformas que a gente tem, hoje elas têm que se fragmentar em vários sistemas para buscar informação e tudo mais. Como que a gente vai fazer isso de base, uma única base que facilite a vida de todo mundo? Né? Então, um pouco isso, controladoria, todos os processos que a gente tem para garantir que a demonstração financeira que vocês vão usar aí no desafio, que o investidor usa para fazer as projeções dele, não tenha nenhum absurdo, não esteja errada. Então, assim, conheço bastante bem assim, todos os processos da Ambev que tem por trás das coisas.
Acho que essa parte aqui de trabalhar na controladoria e tudo mais, ele dá bastante oportunidade para você conhecer tudo no detalhe, né? Se você for um cara detalhista que não gosta de dormir que nem eu, mais ainda. Aí você vai conhecendo as coisas cada vez mais no detalhe. Então, acho bem bacana, né? Não é contabilidade, não sei o quê. Eu sou controller, eu não sou contador, nada contra os contadores, cara, aprendi tudo na prática, né? Aprendi no dia a dia fazendo as coisas, tanto imposto, todo esse tipo de coisa. Eu acho que, de novo, a gente tem que estar aqui preparado para desafio, a gente tem que estar aqui como controladoria preparado para suportar novos business. Então, marketplace, como que você monta? Empresa separada, em tal estado, porque lá tem algum incentivo fiscal e tal. Não tem problema nenhum incentivo fiscal, gente, é para todos. Quem que for lá e fazer um negócio de distribuição, mas é importante a gente saber isso, porque isso é diferença de 20%, 30% na margem do marketplace, se você colocar os armazéns no lugar correto, por exemplo, né? Então, se você vai lá desavisado e olha só a eficiência logística, fala, vou pôr aqui. De repente, não é a melhor equação. Então, aí que a gente fica muito parceiro do negócio para conseguir sempre o maior retorno para a companhia. Acho que é isso aqui, eu não sei. Tem mais? Faltou alguma coisa aí, Tati? Porlan, me ajuda aí, bro. Está muito quietinho aí. O Porlan é parceiro Eu meu acho que faltou a parte mais interessante, que é a movimentação de dinheiro, de estruturas de capitais que a gente fica montando junto, que essa turma não conhece. Eu fico brigando com a Tati aí, cara. Ela fala que a gente fica montando junto é um eufemismo. A gente é parceiro, tô brincando, galera. Mas, assim, a Ambev, ela tem subsidiária, sei lá, em 15 países operacionais, alguma coisa assim. De 15 a 18. 18. Tá, quase. Não acertei na primeira, mas na segunda eu acertei, tá vendo? E graças a Deus, a maioria delas dá lucro, né? Assim, a maioria absoluta. Eu acho que todas, né? Quando você olha a unidade geradora de caixa. Então, esse dinheiro, né? Ele precisa subir para a Ambev, para tal sorte que todo ano a gente distribui dividendo, né? Para os nossos acionistas. Então, é como se fosse um flow constante do dinheiro que ele vai subindo. Né? Vai subindo, ele gera dinheiro aqui na Argentina. Na Argentina foi um mau exemplo que o pessoal fechou lá, fez o corralito, não dá para tirar o dinheiro, mas na Bolívia, etc., no Canadá, o dinheiro precisa vir para o Brasil para ir para o acionista. Então, isso também é tudo um exercício que a gente tem que fazer, e não é uma coisa simples, não é trivial, porque, a depender da maneira como você faz, ele pode ter outros impactos, né? Então, você pode trazer via mútuo, que é um empréstimo, mas se você trazer via mútuo, ele pode gerar impacto de variação cambial, dependendo das empresas que você faz. Isso pode destruir o resultado ou ter um impacto nocivo em imposto. Você pode trazer distribuindo dividendo, mas às vezes a empresa não tem base para distribuir dividendo, porque ela não tem lucro ainda. Então, é todo um quebra-cabeça que você tem que fazer para você atingir os objetivos finais, que é ter o dinheiro aqui, ser mais eficiente, não ter líquido tributário, né, dentro da regra sempre, e você não ter nada desbalanceado na tua estrutura de capital, que vai te gerar uma grande exposição, seja bancária, né, seja de FX, porque dependendo de como você deixar as companhias, ele pode gerar um FX grande. Isso é um trabalho constante que a gente vai aprimorando, foi aprendendo também com o tempo, e hoje ele funciona bem, né, razoavelmente bem aí. Então, esse é um trabalho também que a gente faz a cada 6 meses, mais ou menos, mas ele é meio que um dia a dia nosso aqui da controladoria com a parceria aí da tesouraria. Também faço com o Porlan aí, cara, a gente cuida do time aí, né, Porlan? Eu sou um cara bem amável com o time aí, tá? É brincadeira, pessoal, meu engagement é super alto aqui dentro da Ambev, tá? Não é baixo, não. Beleza, turma, é isso. Não sei se a gente abre aí para questão, se tem mais gente para falar, mas prazer aí falar com vocês. Espero que tenha dado para entender, não deu para mostrar a apresentação, então fui meio que falando aqui. E vamos nessa aí, boa sorte. Obrigada, Paoli. Eu vou passar agora para o Porlan para contar um pouquinho para vocês de como é que a gente, né, vem transformando a companhia, tá? Nessa agenda que o Paoli, que o Levi comentou e o Paoli também. E depois eu fecho e a gente abre para Q&A, tá bom? Boa, valeu, Paoli, valeu, Levi, obrigado, Tati. Deixa eu... Tá meio baixo aqui para mim, pelo menos. Tá baixo aí para vocês? Melhorou? Para mim também, Porlan. Para mim também. Espera aí.
se eu consigo trocar o microfone. Tá baixo, ele tá abafado. Ele tá abafado, tá. E agora, melhorou? Não. Igual? Igual. Vai assim mesmo. Dá para ouvir. Dá para ouvir, é. Dá para ouvir? Faz uma voz mais fina aí, que vai ajudar. Tá bom, vou tentar falar mais alto, ver se isso compensa aí. Então, vamos lá. Bom, gente, então, muito prazer, obrigado pelo convite, para a gente poder bater o papo. Eu só não consigo ver vocês na hora que eu estou compartilhando, então, se vocês puderem só me dizer se aí, Paulo e Levi, tá aparecendo já na tela? Tá. Tá? Beleza. Bom, gente, eu sou o Gabriel Porlan, eu tenho 8 anos de companhia, sou formado em administração, já passei por parte de operação, cuidei de orçamento por alguns anos, fui business partner de toda a estrutura de vendas e por isso tive essa parceria muito boa com o Paoli, e agora sou o gerente do macroprocesso de gestão no nosso centro de serviço compartilhado e também cuido de toda a diretoria de financeiro, né? Tem algumas curiosidades aí sobre mim, mas acho que a primeira que eu queria deixar é que dessa bolinha aqui, eu não faço ideia o que tem nela, significa que eu sou daltônico, já peço desculpas das cores que vão aparecer na apresentação aqui para frente, mas elas facilitam eu enxergar o material e aí poder ir dividindo e passando um pouco com vocês, né? O objetivo aqui é tentar concatenar, do modo geral, sobre a ótica de people, tudo isso que o Levi e o Paoli falaram aqui sobre essa grande transformação que a companhia está passando, né? E como que isso conversa com todas as nossas práticas de gente, para a gente desenvolver melhor o nosso time, entender como que isso entrega e agrega valor para o negócio. E isso tudo está sobre essa ótica do que a gente chama de evolução cultural. O processo de evolução cultural da companhia, ele começou bem na virada de 2019 para 2020, antes da gente entrar nesse cenário de pandemia, e ele ganhou força ainda maior a partir de março, com todos os eventos, não só que a pandemia trouxe, mas outros cenários culturais e de mercado que vinham acontecendo em todo o mundo. Seja quando a gente está falando de diversidade, quando os movimentos de Black Lives Matter, ou quando a gente está falando de segurança psicológica, o trabalho de home office, que todas as empresas precisaram se reinventar, entre vários outros cenários que a gente precisou começar a viver e aprender a se reinventar. E com isso, né, o que a companhia entende é que não era só sobre a companhia estar enxergando novos desafios, e sim sobre o mundo ter mudado, né? E isso significava que o mundo ter que mudar é que nós deveríamos também nos reinventar, de achar uma nova forma, né, de que a gente continuasse sendo essa companhia de alta performance, mas a partir de novas ideias, novas iniciativas e habilidades que nós não tínhamos desenvolvidos até então. E aqui traz um grande resumo de tudo que a gente começou a observar, da força que o Zé teve, né, e a gente já falou um pouco sobre isso, sobre os movimentos que a gente fez para construir uma própria fábrica de vacinas com a nossa expertise industrial, sobre a gente trazer programas de diversidade e mudar a cara e as competências da liderança da companhia, a gente repensar as nossas marcas com o sucesso do lançamento, por exemplo, de Brahma Duplo Malte, ou o sucesso no ano de 2020, por conta da pandemia, que foram as lives e como que a gente se reinventou a forma de se conectar e conversar com os nossos consumidores, com os nossos clientes, né? Entre N outras iniciativas que estão aqui resumidas. E isso, efetivamente, não passou sobre a ótica da companhia de ser um movimento pendular. O que quer dizer isso? Não é que a gente está simplesmente falando que tudo que nós fizemos e todo o caminho que a companhia se estruturou e desenvolveu a sua estratégia passou a ser inválido a partir daquele momento. Não, porque ele é um movimento consistente, de que a gente tinha que entender o que honrava o nosso passado, o que davam as bases sólidas, principalmente na formação do nosso negócio, na formação da nossa liderança e as tomadas de decisão que a gente estava tendo, né? Ao passo que a gente tinha que construir um futuro, pensando o que são essas novas sinergias que a gente tem, quais são os novos cenários que a gente está imerso e que a gente precisa, nesse mundo volátil, tomar decisões de maneira diferente
e pensar isso de uma forma que a gente não pesasse tudo para um lado e tivesse que voltar, mas sim achasse um grande equilíbrio dentro de tudo isso. E aí a gente foi lá e foi entender um pouco sobre quais foram esses grandes movimentos na história da companhia que nos trouxe até aqui e o que criava o pavimento para esse futuro que a gente estava enxergando. E a gente entendia que a gente tinha 4 grandes ciclos que a gente estava observando, né? O primeiro, da grande disrupção do modelo da então cervejaria Brahma só, né? Que era da gente criar um modelo de vendas proprietário, um centro de distribuição, onde nós seríamos donos da força de vendas e conversaríamos direto com o cliente final e deixaríamos de ser somente a indústria de bebidas, né? Um movimento que marca a criação da Ambev na fusão com a Brahma e Antártica, mas que permeia todo a primeira década dos anos 2000, que fala sobre o nosso movimento de expansão e M&A de marcas, né, e empresas, e aí que a gente destaca, acho que os primeiros grandes movimentos, né, seja de quando teve o movimento de Ambev mais Quilmes, depois a Interbrew e, por fim, a solidificação da ABI. Depois a gente tem um segundo movimento, depois desse grande momento de expansão e M&A, que é a gente entender e achar a maximização e eficiência dos negócios dentro dessas empresas que começaram a fazer parte do negócio como um todo. E aqui a gente chama a atenção para os nossos programas de excelência, que acho que, para quem já teve a oportunidade de ler a série de livros e artigos que contam sobre a história da companhia, já percebeu que isso fazia muito parte, era muito inerente à nossa cultura, né, de buscar essas eficiências, ter processos parametrizados, entendendo que todo mundo sabendo o que tinha que fazer, isso criava valor para o acionista no final, né? E entendendo que a partir agora, dessa segunda década, né, dos anos 2020, a gente começa a discutir outras coisas. A criação de novos negócios, a criação de novas empresas que vão extrapolar o modelo tradicional da onde a gente veio e passam a pavimentar esse novo movimento da companhia, né, deixando, com certeza, né, de ser só uma indústria de bebidas e que tem uma força comercial e logística muito forte, mas começa a entender isso como outros mercados, outras formas de atuar, né? E a gente destaca aqui, por exemplo, a ZX, né, nosso braço para achar novas ventures de negócios, o BIS, como já foi falado, como uma plataforma que não é só sobre uma plataforma de vendas de negócios da companhia, mas plataformas que a gente pode vender e negociar isso com outros players, por exemplo, como a Tati falou, do negócio com a BRF, o Zé Delivery, entre outras frentes, né? E aí, dentro disso, a gente entende que esse processo, ele realmente traduz isso, que ele é uma evolução, cada etapa acontecendo no seu determinado momento, e que cada reinvenção desses nossos modelos impacta a nossa cultura. E, por consequência, quanto mais a cultura ela vai evoluindo, isso suporta e desenvolve a nossa estratégia, e é um movimento cíclico e sinérgico de evolução do nosso negócio e de criação de valor que a gente tem que estar antenado. E aí, dentro disso, né, como que isso começa a aterrizar sobre a ótica de gente, né? Primeiro de tudo é a gente reconhecer as nossas fortalezas, as competências e os valores que a gente entende que são intrínsecos ao negócio da companhia e que vão continuar sendo verdadeiros e fundamentais para a evolução do nosso negócio. Quando a gente fala de sonhar grande, quando a gente fala de ter gente excelente, quando a gente fala do senso de donos, integridade, qualidade e a meritocracia, né? Acredito que a maioria de vocês aí, seja porque leu um artigo ou já leu livros e N teses sobre a Ambev, sobre a ABI, já devem ter percebido que esses elementos, né, esses 6 valores, eles são inerentes à cultura e ficam muito presentes, né, nos discursos aí, tanto do Paoli, quanto do Levi, quanto da Tati. Você consegue perceber quando eles contam das suas trajetórias, dos seus desafios e da forma como eles estão enxergando os negócios deles e as suas responsabilidades, como isso fica traduzido, né, no papel deles como liderança. Mas a gente também entende que tinha algumas coisas que a gente não estava se conectando perfeitamente. E a gente começa a falar sobre o elemento da colaboração, a escuta ativa, visão de longo prazo, e que a diversidade e inclusão, né, e ter times diversos, e sermos lideranças, e termos um ambiente inclusivo, começa a permear a diferença e o que vai começar a pavimentar essa nova construção de novos valores que se agregam às nossas fortalezas. Quando a gente está falando de colaboração aqui, a gente está indo contra o movimento de que cada um vai pensar só no seu bem-estar ou vai pensar só na sua meta e entender como que de forma colaborativa a gente pode alcançar novos resultados. A gente tem um exemplo interessante
quando a gente fala, por exemplo, as metas individuais dos bônus, né, de cada um de nós, eles passam a não ter só as metas que você é responsável, mas metas que você divide com os seus pares, então é uma meta que todo mundo junto vai poder brigar e poder alcançar. Quando a gente fala de desculpa, é efetivamente a gente entender a dor do cliente e ver o que ele está precisando, e aí isso se traduz na criação de novos negócios, por exemplo, o Zé Delivery, entre outras coisas, e a visão de longo prazo, quando a gente está falando, por exemplo, de não mais pensar só o que entrega o ano 1 da companhia, e o Paoli falou um pouco disso, né, de eventualmente você tomar decisões mais duras que impactam ali o seu mês, o seu curto prazo, mas que efetivamente elas vão agregar valor, a gente daqui a 1, 2 anos vai enxergar isso trazendo valor para a companhia. Por exemplo, quando lá atrás a gente começou a postar no Zé Delivery e ainda nem sabia que ia ter a pandemia, o quanto que ia ser fundamental esse tipo de serviço, né? E efetivamente a gente trazer formações diferentes, pessoas com mentalidades, com culturas, com background, né, como a gente fala, diferentes, não só trazer as pessoas que já somos familiarizados a trabalhar ou gostamos do modelo de trabalho, porque isso vai trazer perspectivas de clientes diferentes e a gente vai poder conversar e se conectar com pessoas de uma maneira mais ampla e diversa, né, e isso vai se refletir no nosso negócio. E aí eu queria aterrizar tudo isso, né, dentro aqui do speech, um pouco de como que isso se traduz na estratégia da área de gente como um todo, como que isso está conectado e antenado com o negócio. E esse aqui é o nosso frame, né, a estratégia da área de gente como um todo, né, desde o ano passado, ela é traduzida em falar sobre evolução cultural e repensar a liderança da companhia, como que a gente refaz os nossos modelos de gestão e como que isso se traduz às necessidades de um ambiente de trabalho, seja híbrido, seja porque ele tem mais tecnologia e a gente precisa repensar os nossos modelos de metas e, efetivamente, quais as competências e atributos que a gente precisa desenvolver no nosso time, não mais só sobre desenvolver melhor aquilo que foi aprendido na faculdade, mas efetivamente as outras necessidades, por exemplo, como que a gente tem que conhecer mais sobre social media, como que a gente precisa trabalhar mais dados e trazer analytics para o nosso dia a dia, entre outras coisas, né? E aí, isso se traduz num case que acho que conversa mais com a realidade de vocês, que é, por exemplo, o case de revisão de todo o nosso processo seletivo, seja do programa de trainee, seja do nosso programa de estágio, né? E aqui trazer um pouquinho de como que tudo isso aterriza para a gente poder trazer novas pessoas, para desenvolver novas lideranças e trazer um background diferente para dentro da companhia. Bom, primeiro de tudo, foi toda uma revisão da campanha, eu vou mostrar um pouquinho ali para frente a temática dessa campanha, de falar sobre as gerações e o que as pessoas que estão agora ingressando no mercado de trabalho, que estão ainda na faculdade, estão pensando e refletindo sobre a sua conexão com a marca Ambev, sobre o que elas esperam do trabalho da Ambev. A gente mudar o nosso modelo de inscrição e começar a realmente mapear e procurar dados efetivamente, né, sobre diversidade, e aqui ser totalmente amparado na LGPD para que isso também ajude, né, os nossos dados e as pessoas se sintam confortáveis a participar dentro do processo seletivo. A gente deixar de ter um processo do teste online, isso que vocês devem conhecer, né, o tradicional teste de raciocínio lógico ser o grande fiel da balança de uma pessoa avançar ou não, e a gente começar a medir fit cultural, velocidade de aprendizagem, um questionário social, entre outras coisas que vão começar a trazer para a gente esses outros backgrounds, essas outras informações que vão agregar mais, e não simplesmente se a pessoa ela passa ou não numa prova, né? A etapa de entrevista online e o challenge totalmente gamificado numa plataforma online onde a gente cria nosso próprio metaverso e as pessoas conseguem interagir independente ali de estar fazendo as entrevistas online, por exemplo, né? E principalmente quando a gente chega na etapa final, a gente conseguir ter toda essa bagagem de informação à disposição e não mais isso ser só dados que ficaram ali num relatório, num report nosso, e isso ser usado para tomada de decisão efetivamente, isso conseguir balizar a criação dos times, né? Aqui a gente traz um pouco da campanha, né? Então, para quem não viu, né, a gente falou muito sobre a Ambev estava comunicando muito sobre ser além dos rótulos. E o que é ser além dos rótulos quando a gente vai trazer os novos trainees e os novos estagiários para o time? A gente quis falar sobre a geração, né? E aí, independente de que ano que você nasceu e qual que é o crivo da geração que você faz parte,
a gente busca pessoas que fazem parte da geração além dos rótulos, que quebram paradigmas, que estão fora da caixinha convencional e daquilo que está dito, se ela é millennial, se ela é geração Z, enfim, não importa. É o que ela quer agregar, o que ela quer buscar para a carreira e o que ela quer gerar de impacto no mundo. É isso que a gente buscou, né, e entende que isso faz parte dessa nova turma e o que a gente queria trazer uma mentalidade diferente para dentro do time e como que a gente comunicou e trouxe awareness, isso gerou engajamento numa campanha muito importante e bateu recordes de inscritos para o time. Além disso, a gente teve o suporte de todo o nosso time dos estagiários. A companhia ela tem uma própria empresa júnior, vamos falar assim, feita pelos próprios estagiários, que ela é autogerida, que cuida de todo o desenvolvimento dos estagiários e também cuida da própria campanha de atração dos novos programas de estágio. E dentro do Instagram da League, né, que é